uma pessoa jovem, que ela comece a apresentar um comportamento francamente autoagressivo, né, se machucando ou se matando. Há uma discussão grande na literatura com relação a se todo adolescente que se machuca quer necessariamente cometer suicídio ou não, tá? Mas pelo menos uma parte desse comportamento está relacionado a um comportamento autodestrutivo, a um comportamento relacionado à prática suicida. Então, se o adolescente está se machucando, mesmo que essa lesão autoprovocada não leve necessariamente ao suicídio, tem uma baixa letalidade, está se cortando. Só desenhou uma baleia no braço. Não tem problema. Tem que levar para algum profissional de saúde ver, para entender o que é que está acontecendo, tá? Alguém procurando formas de se matar. Quer dizer, ele pode não estar pulando da janela, mas está procurando a janela para pular, né? Procurando remédios, procurando armas ou outros meios de suicídio. Essa pessoa precisa ser levada para atendimento, tá? É na hora, tá? É na hora. É 190, 192. Tá? Quer dizer, essa pessoa precisa ser levada. Aqui em Ribeirão Preto, vai para a UPA ou vai para a unidade de emergência. Tá? Tanto na UPA quanto na unidade de emergência, ele vai encontrar profissionais de saúde mental para poderem avaliar e ver o que é que está acontecendo. Essas pessoas precisam ser vistas quando estão nessa situação. Alguém falando ou escrevendo, deixando notas, cartas, bilhetes sobre morte, ou mesmo diretamente sobre suicídio. Deixando uma carta-testamento. Uma porcentagem importante das pessoas que cometem suicídio deixam bilhetes ou deixam notas, deixando claro para a família, para os amigos, para as pessoas, do porquê elas estão tendo aquela conduta, do porquê elas estão tendo aquele tipo de comportamento, tá? Então, assim, ela está escrevendo, né? Quer dizer, assim, a situação da internet, né? Felizmente aqui você tem já vários relatos de grupos de pessoas que observaram a partir das postagens, a partir dos escritos, a partir das falas de amigos, de pessoas de determinados grupos, de determinadas comunidades na internet, em determinadas redes sociais, que observaram e que, vendo esse tipo de relato, chamaram a polícia. E a polícia foi até a casa da pessoa, a ambulância foi até a casa da pessoa e conseguiu resgatar a pessoa antes que ela cometesse suicídio, tá? Então, valorizar essas notas, valorizar esse tipo de emissão, né, desse tipo de pedido de ajuda. Novamente, assim, é importante a gente compreender sempre o comportamento suicida e a expressão da tentativa ou da ideação suicida como um grande pedido de ajuda. Quem precisa de avaliação psicológica ou psiquiátrica? Né? Quer dizer, aqui talvez não precisa chamar a ambulância e levar na hora, mas precisa marcar com alguma urgência ou com alguma prontidão, né? Quais adolescentes a gente precisa identificar? Olha, seria melhor essa pessoa ser avaliada por um profissional de saúde mental. Manifestações de desesperança. As situações em que o indivíduo se encontra desesperançado. A desesperança também é um fator de elevado risco de suicídio em termos de predição. A falta de esperança, a falta de alternativas para a vida. A expressão dessa falta de alternativa também deve conduzir que a gente encaminhe essa pessoa para uma avaliação psicológica ou psiquiátrica. Expressão de rancor, raiva, busca de vingança. Então, essa expressão de agressividade, essa expressão de não conseguir conter a intensidade dessa agressividade, deve também nos chamar a atenção. Essa pessoa não está bem. Esse adolescente não está bem, esse jovem não está bem. Quer dizer, se não fala de outra coisa, não sei se vingar por uma determinada frustração, ou tem várias expressões de raiva, né? Bate na mesa, quebra coisas, responde de uma forma irritada, responde de uma forma completamente fora de propósito, está precisando de ajuda, está precisando de uma compreensão sobre o que está acontecendo. Comportamento de risco. Essa exposição ao comportamento de risco, tecnicamente a gente chama de comportamento para-suicida. Então existe um tipo de comportamento observável em jovens e em adolescentes em que muitas vezes não há uma ideia clara ou uma ideia formada sobre o suicídio. Né? Estou fazendo isso porque eu quero morrer. Né?
Mas fica meio naquela história da roleta russa. Assim, bom, se eu morrer, bom, faz parte do jogo. Tá? Então, assim, dirigir em alta velocidade, não usar capacete quando anda de moto, não usar cinto de segurança, dirigir sob efeito de alguma substância psicoativa, álcool ou mesmo alguma droga, andar em local elevado sem proteção, andar em cima do muro, não é assim, quer dizer, ou no parapeito da janela, se expor a situações em que o risco existe e o risco não é levado em consideração. Ou, aparentemente, tem uma certa brincadeira com esse risco. Tem uma certa adrenalina de correr esse risco. Né? Então, assim, essa adrenalina de correr esse risco pode estar relacionada a esse comportamento de agir sem pensar nas consequências, ou desse comportamento que a gente poderia chamar de comportamento para-suicida. Então, adolescentes, jovens nessa condição devem também passar por uma avaliação psicológica ou psiquiátrica. Ter a percepção de estar encurralado, de estar sem saída, né? De alguma forma se verbalizar ou se comportar como se, olha, não estou achando nenhuma outra alternativa para a situação, porque eu estou vivendo, eu acho que a vida realmente não, sabe, assim, não está tendo nenhum outro caminho, né? Para onde eu vou daqui? Né? Quer dizer, quais são as minhas possibilidades? Começa a falar como se não tivesse, não visualizasse nenhuma outra possibilidade, né? Caminhando aí para o sentimento de desesperança. E novamente, né, a situação do uso de álcool ou drogas. Né? Adolescentes com o uso de álcool ou drogas são adolescentes com risco de suicídio. Tá? Então, assim, essa é uma situação grave, essa é uma situação que não deve ser minimizada, essa é uma situação que deve ganhar a devida atenção, né, para que essas pessoas possam realmente ser acompanhadas adequadamente. A percepção do isolamento, né, assim, o isolamento do adolescente, o afastamento da família, o afastamento dos amigos, o afastamento da sociedade, o afastamento das pessoas de convívio, das pessoas de confiança, isso deve chamar a atenção, isso deve acender a luz amarela e fazer, olha, essa pessoa talvez precise passar por uma avaliação. Melhor passar por avaliação e eventualmente a gente, vamos encontrar outras soluções, não necessariamente precisa ser um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, mas pode ser uma atenção maior, pode ser uma situação de orientação familiar, uma situação de orientação à comunidade. Ansiedade, agitação, dificuldade para dormir ou dormindo o tempo todo. Né? Às vezes, né, assim, quando está agitado, inquieto, não consegue dormir, é mais fácil até para a família, para quem está do lado, ver, perceber o incômodo. Né? Opa, alguma coisa não está bem, essa pessoa está precisando ser levada aí ao médico, está precisando ser levada para avaliação. Tá? Agora, adolescente dormindo o dia inteiro, é só entrar de férias, né? Principalmente fazer a inversão do sono, do ritmo, do padrão de sono-vigília. Né? Assim, começa a ficar acordado à noite e dormir o dia todo. Tá? É algo assim que a gente precisa ver qual é o contexto em que isso está acontecendo. Porque se isso começa a acontecer com muita frequência, ou se isso começa a acontecer e é acompanhado, mesmo nas férias, de um isolamento da família, dos amigos, da sociedade, a vida dele começa a acontecer à noite, a hora que está todo mundo dormindo, né, e a hora que está todo mundo acordado, convivendo, se relacionando, o sujeito está dormindo, tem alguma coisa que não está bem. Tá? Então isso precisa ser também compreendido. Mudanças dramáticas no humor, e na adolescência muitas vezes isso é manifesto, não porque o sujeito está triste ou fala da tristeza. Né? Muitas vezes isso vai se manifestar em mudanças súbitas na aparência. Né? Muda a cor do cabelo, muda o corte do cabelo, muda o jeito de se vestir. Né? Quer dizer, assim, passa a adotar um outro comportamento que não era o comportamento habitual. Tá? Quer dizer, muitas vezes você tem modas, né? Modismos. Né? Então agora vai todo mundo usar determinada cor, usar determinado tipo de roupa e tal. Né? Quer dizer assim, o grupo acaba se comportando mais ou menos de um determinado jeito. Né? Agora, se é algo que não tem nada a ver com o comportamento grupal e particularmente muitas vezes expressa alguma situação relacionada à morte ou à violência, né? Passa só usar camisetas com temas fúnebres, passa só a ouvir músicas com temas relacionados à morte ou relacionados ao comportamento suicida, né? Muda o seu comportamento de uma forma
bastante importante, ou muda a sua aparência de uma forma bastante importante, isso pode estar relacionado ao surgimento de uma manifestação, por exemplo, depressiva. Crianças e adolescentes muitas vezes não manifestam a depressão através da tristeza. A tristeza a gente vê com clareza no adulto. O adulto fica triste. Habitualmente a criança e o adolescente ficam irritados, ficam agressivos, ficam inquietos, ficam agitados, ficam ansiosos. Quer dizer, muitas vezes essa agitação, ansiedade, aparece com muito mais clareza do que propriamente o sentimento de tristeza. E é claro, o enunciado de não ter razão para viver ou de não ter propósito na vida. O que você quer ser quando crescer? Ah, não sei, sabe, nada eu gosto. O que você quer ser? Né? Você pensa em fazer vestibular, você pensa em ter alguma profissão, você pensa em ter... Não sei, não gosto de nada, sabe assim, as coisas, para que a gente trabalha tanto, para que você... Né, fica aí se desgastando tanto, perdendo tanto tempo da vida, depois não vai dar em nada, a vida não tem sentido mesmo. Quer dizer, expressões dessa natureza devem nos preocupar. Né? Quer dizer assim, é claro que questionar determinadas escolhas, questionar determinado padrão, é até saudável, né? Quer dizer, tem muita coisa errada na nossa sociedade, é importante que os adolescentes também nos apontem que, olha, a gente precisa rever muitos dos padrões de funcionamento social. Né? Mas perder a esperança ou perder o propósito da vida é diferente. Né? Então isso deve nos chamar a atenção. O que ajuda a proteger? Né? Quer dizer assim, falamos das coisas assim, quer dizer, que atenção a gente precisa ter com relação aos riscos, né, os fatores de risco, mas assim, quais podem ser os fatores protetivos com relação ao suicídio? Né? Estabelecimento de um bom relacionamento com os familiares, um bom relacionamento com a família, ter um bom canal de comunicação, né? Sentir que pode pensar diferente, mas você tem voz, né? Assim, eu consigo conversar com você, mesmo que a gente não pense igual, mesmo que a gente não concorde, né? Pode haver uma série de discordâncias, mas pode haver uma percepção de pertinência e de proximidade no ambiente familiar. Isso muitas vezes é um desafio na adolescência, né? Porque muitas vezes a gente pode ter a sensação de estar sendo muito invasivo com relação ao outro, né? O outro indivíduo que está formando a sua personalidade, que está formando a sua individualidade. Tem um tanto da sua individualidade que tem que ser respeitado. Ele precisa do espaço dele, ele precisa ter suas questões, precisa ter suas coisas, sua responsabilidade, mas ele precisa de uma proximidade também. Isso não significa simplesmente que eu sei que meu filho está lá no quarto e ponto. Né? Quer dizer assim, eu preciso saber o que meu filho pensa, eu preciso saber o que ele faz, eu preciso saber como é que estão as coisas. Né? Quer dizer, ele não precisa me trazer um relato completo sobre o seu dia a dia, mas eu preciso conviver com ele. Né? O que acontece é que muitas vezes essa situação da convivência familiar na adolescência ela começa a se perder. Né? Assim, você vai perdendo os espaços de convivência. A família chega a um determinado momento, começa a não fazer mais as refeições juntas, está todo mundo sempre com pressa, né? Está todo mundo muito mais voltado a ver o que está passando na televisão na hora do jantar, do que propriamente saber como é que foi o dia do outro. Né? Então, assim, ter esse espaço de um bom relacionamento com os familiares é algo extremamente importante. Quando se fala de suicídio, isso tem um fator de proteção. Perceber esse apoio familiar. Perceber que quando eu estou enfrentando alguma situação difícil, a família é um lugar onde eu posso buscar apoio. Perceber que, puxa vida, fiz alguma coisa errada, né? Manquei. Né? Então, assim, para quem que eu vou recorrer? Onde é que eu vou buscar apoio? O que eu faço agora? Né? Por mais errado que eu tenha feito, tá, em casa as pessoas vão poder me ouvir, em casa as pessoas vão poder me aconselhar, me ajudar a encontrar que alternativas aí eu posso ter para conseguir superar essas situações. Então, manter essa percepção de apoio, de bom relacionamento é fundamental. Fatores que envolvem a personalidade, o estilo cognitivo, o estilo de pensar, a forma de estar pronto aos desafios da vida. Né? Pessoa que consegue desenvolver boas habilidades ou boas relações sociais. Né? Então, ajudar os adolescentes nesse desenvolvimento dos seus relacionamentos sociais. Tá? E aí, assim, uma ajuda e um desafio. De novo, a história da internet ou dos meios de comunicação, né, das novas tecnologias. Né? Crianças e adolescentes que antes tinham um retraimento social grande, uma dificuldade de se aproximar dos outros, hoje fazem amigos com facilidade virtualmente. Bom, legal, é bom. Né? Melhor conversar com alguém virtualmente do que não conversar com ninguém. Mas não dá para ficar só nisso.
tem que ter gente de carne e osso do lado. Tá? Não dá para substituir gente de carne e osso pela tela do smartphone ou pela tela do computador. Tá? Então, assim, desenvolver habilidades sociais ou essas novas ferramentas tecnológicas serem usadas como parte desse desenvolvimento das habilidades sociais, ok, mas não pode parar aí. Não adianta nada ter 853 amigos na rede social e não ter 3 amigos para poder conversar de carne e osso. Tá? Desenvolvimento de um sentimento, de um senso de confiança em si mesmo, um senso de confiança nas suas conquistas e na sua situação atual. Então, ter uma percepção positiva dos seus erros e de como superá-los, ter uma percepção positiva dos seus acertos. Desenvolver essa atitude positiva na vida tem um efeito protetor. E a capacidade, o desenvolvimento dessa capacidade de procurar ajuda quando surgem dificuldades. Ninguém é obrigado a saber tudo, ninguém é obrigado a saber ou encontrar sozinho todos os recursos ou todas as alternativas frente às dificuldades na vida. Aprender a pedir ajuda e aprender a pedir ajuda, solicitar ajuda, buscar ajuda, não é demérito, não é fraqueza, não é falta de caráter, né? É simplesmente uma possibilidade de ampliar o seu horizonte, de encontrar outras alternativas para uma situação difícil. Por exemplo, nos trabalhos escolares, por exemplo, nas dificuldades com os amigos, por exemplo, no início do estabelecimento das suas primeiras relações amorosas. Essas situações são desafios para os adolescentes, são desafios para a pessoa em formação. Né? Então, saber encontrar ajuda, ter os conselheiros, ter as pessoas que podem ajudar a superar essas dificuldades ou esses desafios, também é um fator protetivo. A capacidade de procurar conselho quando decisões importantes devem ser tomadas, não achar que a pessoa tem que, tomar as decisões sempre sozinho ou aprender simplesmente com os próprios erros. Achar que não é uma situação que você pode aprender também com o histórico, com os acertos dos outros. Estar aberto para os conselhos e as soluções de outras pessoas mais experientes. Quer dizer, ter essa condição de... não é necessariamente assim, só as pessoas que estão no meu mesmo grupo social que podem me ajudar, mas ter a abertura, né, para poder aproveitar da experiência, aproveitar do que as pessoas mais velhas têm a ensinar também. Ter essa abertura, o desenvolver esse senso de abertura, é um desafio para muitos grupos de adolescentes, né, que acham que podem tentar se bastar e encontrar dentro das suas próprias soluções todas as suas respostas. Então, assim, essa é uma situação complicada, essa é uma situação que requer aí também ajuda para possibilitar essa abertura, para possibilitar esse diálogo, para que isso seja visto como uma possibilidade. Estar aberto ao conhecimento. Então, assim, o contrário tem que nos chamar a atenção, né? Quer dizer, adolescentes, jovens muito fechados a aprender, muito fechados a receber ajuda, muito fechados a receber a oportunidade de discutir sobre questões relacionadas à vida ou relacionadas ao seu desenvolvimento. Quer dizer, assim, a possibilidade de encontrar essa abertura no adolescente pode ajudá-lo a superar situações difíceis e a evitar encontrar no suicídio a sua única alternativa. Fatores culturais e sociodemográficos, né? Quer dizer, a importância aí da sociedade e da comunidade, né? No fomento, né? No desenvolvimento de espaços saudáveis para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Né? Integração social, né? Estímulo a uma integração social com esportes, atividades religiosas, em clubes, em outras atividades que realmente alimentem esses aspectos de uma boa integração e que facilitem o desenvolvimento aí de uma relação saudável, de amizade, de desenvolvimento, de integração comunitária, né, onde o adolescente ele possa se sentir fazendo parte de algo positivo, de algo construtivo, de algo que ajuda a formar e dar uma contribuição. Né, para o adolescente se sentir contribuindo, se sentir potente é algo extremamente favorável, extremamente saudável, é algo que ajuda dentro dessa integração e ajuda na formação da sua personalidade. Um bom relacionamento com os colegas de escola, né? E aí, de novo, a situação do bullying, a atenção que a gente tem que ter com relação a isso. Quer dizer, favorecer não
a ocorrência do preconceito, a ocorrência da segregação dentro da sala de aula ou no convívio com os colegas, tá? Mas estimular o bom relacionamento. O bom relacionamento com os professores e outros adultos. Então, assim, a possibilidade de estimular essas vias de comunicação com os jovens, com os adolescentes, com as crianças, quer dizer, eles perceberem, né, uma proximidade, uma facilitação ao seu contato. E a aceitação da ajuda de pessoas relevantes, quer dizer, encontrar, localizar, identificar dentro do seu convívio social pessoas que sejam importantes, pessoas que sejam modelos realmente assim para que isso possa buscar tanto como modelo de identificação como de busca na hora de precisar de ajuda, na hora de precisar de sair de uma outra situação difícil e sair dessa situação, desse posicionamento de isolamento. Então, para concluir, que a gente já está avançando no horário, fundamentalmente a gente ajuda muito, ajudando os nossos adolescentes a formarem bons grupos de relacionamento, a formarem bons grupos de amizades, né? Como eu disse, a situação do uso das novas tecnologias, ela pode ajudar para aqueles que têm uma dificuldade inicial, tá? Mas não dá para ficar só nisso. Não dá para se satisfazer, né, ou dizer, olha, não, ele realmente assim ficou a tarde inteira no computador, mas é porque ele estava jogando com os amigos dele, tá? Dele, dela, enfim. Tá? Quer dizer, assim, pode ter esse momento também, mas é muito importante monitorar, perceber se tem um momento de vida, de encontro, pessoa a pessoa, né? Se tem um momento em que, de fato, assim, esses amigos também sentam e conversam, também sentam e brincam no relacionamento mesmo, não só virtual, né? Mas tem esse contato humano, estabelecem esse desafio. Porque, fundamentalmente, isso aqui, né, a união do grupo, ela é desafiadora, ela é extremamente desafiadora, né? Você formar uma amizade significa também você enfrentar uma pessoa que pensa diferente de você. Que vai ter alguns gostos que vão ser parecidos, mas vai ter alguns gostos que vão ser diferentes. Você vai ter que enfrentar, não, eu não gosto disso. Tá? Ok, você gosta, mas não acho isso legal. Tá? E ter que lidar com essas diferenças é extremamente desafiador. É muito bom, e os adolescentes se sentem muito recompensados, quando ele faz uma postagem e aí tem lá 40 curtidas em 5 minutos. Né? Postei, 40 pessoas curtiram o que eu postei. Tá? Ok, isso valoriza, ele sente muito legal ali nessa hora. Tá? Mas é importante que ele tenha o desafio de poder buscar a aceitação do seu grupo no cara a cara, na convivência pessoal. Você entende? Assim, porque é muito ilusória essa história do curtir. Né? Quer dizer, não adianta você passar a tarde inteira levando curtida e não ter uma conversa legal com o seu amigo, ou não ter um amigo com quem conversar. Tá? Conversar de coisas legais e conversar de coisas não legais. Porque assim, dos 853 amigos, se você tiver 3 com os quais você possa conversar das coisas não legais, né, das suas dores, da sua intimidade, das suas dificuldades, aí sim, isso é uma amizade legal. Isso realmente pode ajudar alguma coisa. Porque os 853, na hora que você precisa, não vão estar lá. E grupo que converse, né, entre si. Né? Porque esse é um outro risco, né? Quer dizer, tá lá o grupinho junto, só que todo mundo no WhatsApp. Quer dizer, assim, ao invés de conversar com quem está do lado, você conversa com quem está, sei lá onde, né? Com quem está lá na outra cidade, no outro estado, no outro país, mas enfim, né? Quer dizer, a pessoa que está ao seu lado, né? Quer dizer, não adianta você só andar pela rua de cabeça baixa vendo o que é que estão escrevendo no seu grupo do WhatsApp. Tá? Que você tem que olhar para a pessoa que está passando por você. Né? Você tem que olhar para a pessoa que está ao seu lado, conversar com a pessoa que está ao seu lado. Os nossos adolescentes, os nossos jovens precisam ser alertados com relação a isso. O quanto que o contato social, o convívio social, ele é importante, ele é necessário, ele é fundamental, ele é saudável. Porque no final das contas é esse o que vale? É essa curtida que vale, aquela que você ganha olho no olho. Você entende? Aquela que você ganha da pessoa com quem realmente você consegue estabelecer um bom laço de confiança. Um laço de confiança de verdade. Né? Isso nos ajuda, nos impulsiona para a vida, isso nos impulsiona para superar as nossas dificuldades. Só para terminar, a Organização Mundial de Saúde ela disponibiliza online um manual
específico para educadores e conselheiros de adolescentes, tá? Que pode ser baixado nesses dois endereços, qualquer um desses dois endereços, ou se colocar no Google, prevenção do suicídio, manual para professores e educadores, já vai dar no link para baixar o manual, tá? Manual pequeno, traduzido em português, uma linguagem simples, acessível e que fala um pouco dessas coisas que nós conversamos aqui, tá? Se quiserem perguntar alguma outra coisa, esse é o meu e-mail. Se quiserem fazer contato, se quiserem eu posso mandar o manual por e-mail, fiquem à vontade, tá? Ninguém me interrompeu durante a ninguém me interrompeu durante a minha fala, mas assim, eu gostaria de ver se alguém gostaria de colocar, pontuar, fazer alguma questão, algum apontamento.